Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Encontro Santo. Vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a verdade, sobre a abordagem de um curso em milagres, sobre as experiências da nossa vida, sobre os nossos padrões mentais. É uma abordagem muito esclarecedora, que eu tenho certeza que vai corroborar com qualquer que seja o caminho que você já segue. Ela fala da mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente. Hoje a gente vai trazer aqui o tema da separação, ou como a gente conhece, a expulsão do paraíso. Por que que a nossa mente, ela pensa pensamentos negativos? Por que que o medo nos assombra tanto? Por que que a nossa mente é assim? Por que que percebemos um mundo injusto, desconectado muitas vezes, nos percebemos vulneráveis, à mercê, a risco de certas coisas. Então a separação, ela vai explicar o que deu origem a isso, aonde está a causa de todos esses pensamentos e aonde a gente tem que atuar para desfazer. É um capítulo muito interessante, é o capítulo 2 de um curso em milagres para quem quer acompanhar. Já no primeiro subcapítulo que fala a origem da separação, ou seja, a origem desta mente barulhenta inferior que nos atrapalha tanto aqui. Jesus explica que o paraíso, como a gente conhece, o jardim do Éden, era o nosso estado mental em Deus. Era quando a nossa mente era conectada somente com a mente do nosso Pai, nessa vibração amorosa. Nessa vibração, a gente não tinha nenhuma necessidade. A nossa mente não identificava nenhuma necessidade, não existia falta. Até porque nesse estado mental a gente reconhece, a nossa mente reconhecia o poder de criar, né? Então a gente foi dotado do livre-arbítrio para a gente escolher criar com o nosso Pai todas as coisas amorosas, dentro daquela vibração, dentro daqueles pensamentos compartilhados naquela vibração. O que aconteceu quando Adão deu ouvidos à serpente? Isso significa quando Adão deu ouvido ao medo, ele acreditou em algo que Deus não criou. E os pensamentos que derivam do medo, o senso de escassez, o senso de falta já entrou na mente de Adão. Adão criou uma mente separada, desconectada, com pensamentos próprios e acreditando neles. A partir do momento que Adão começou a operar com essa mente, a Bíblia diz que um sono profundo caiu sobre Adão, ou seja, Adão se desconectou. Adão esqueceu a sua fonte, esqueceu aonde ele habitava. Só que Adão, ele não tem o poder de criar ou dar realidade a algo que Deus não criou. Adão não tem esse poder. Então Jesus nos garante o seguinte: o nosso potencial, o nosso ser está aí dentro, esperando voltarmos. É esse ser que tem realidade. É esse ser que a nossa mente tem que estender, pois é este ser que traz a real felicidade. Então, como a gente entende aqui que a nossa mente inferior, o nosso ego, como o livro aborda também, ela cria pensamentos negativos ou derivados do medo, só que nem sempre identificados assim, muitas vezes identificados em alto amor, em um senso de preservação, porém que só te distancia do amor. Como nós criamos esses tipos de pensamentos, né? A partir de Adão viemos e aqui estamos. A gente não precisa validar e acreditar mais nesses pensamentos de Adão que ainda estão aqui na nossa mente. A gente pode perfeitamente identificá-los, identificar sua falsidade e trazer a nossa mente de volta para habitar nos pensamentos que o nosso Pai tem para nós, que a gente chama a nossa mente crística, o reino. É ali que a nossa mente tem que operar, para as coisas do alto, para as criações do alto, que são abundantes, lindas e ricas.
Aí você pode me dizer, Camila, não, isso é difícil, isso não dá para nós. É aqui que Jesus entra e fala que sim, podemos mudar a nossa mente. Ele fala que a gente não pode mudar o nosso comportamento, quer dizer, mudar a nossa mente mudando o nosso comportamento. A gente atua muito a nível de comportamento, isso que está muito evidente na nossa percepção. O nosso comportamento, eu estou comendo muito, estou comprando muito, estou julgando muito, mas agora eu não vou mais julgar. Ou então agora eu não vou mais comer, agora eu vou conseguir fazer. E a gente tenta a nível de comportamento progredir, melhorar. Só que isso resulta em muita frustração. Porque o nível de comportamento ele vai ter uma durabilidade tão pequena quanto a tua motivação, que não vai perdurar. A motivação, desculpa, entrou uma situação aqui. A motivação, ela nunca dura. Ela vai ser sempre curtinha. E você vai voltar a padrões antigos, a repetir o que repetia, e você patina e aquilo não muda. Então Jesus nos fala o seguinte, você está com uma mente separada aí, desconectada, barulhenta, mas você precisa silenciá-la. Não acredite mais nela. Você precisa fazer esse trabalho de voltar a te conectar. E você tem toda a ajuda para isso, e a gente já falou isso aqui inúmeras vezes. O Espírito Santo habita para fazer essa religação para nós, e ele atua na forma de que a gente leva as experiências que a gente não quer mais ter. E as mudanças que a gente quer ver a nível do comportamento, a gente leva para a causa, ou seja, os meus pensamentos. Eu levo a ele os meus pensamentos de Adão, os meus pensamentos separados. Então é esse processo de purificação, de limpeza que eu faço dentro da minha mente. Então, retornar ao paraíso, ao céu, que a gente tanto quer, ele é um processo que eu faço aqui, agora, com o Espírito Santo. Ele não é um lugar que eu vou, a gente já comentou isso aqui. Esta separação não é real. Eu só vivo esta realidade se eu quiser, se eu acreditar. E aqui ele nos traz uma frase, nesse subcapítulo, reforçando a ideia de que a gente não precisa ter medo do ego. E a gente vai aprender isso com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe exatamente onde os teus medos habitam. E ele vai mandar as experiências que você pode já superar com ele, os medos que você já pode vencer. Ele vai te mostrar que você não é vulnerável a nenhuma falta de amor externa, ou de você para o irmão, ou do irmão para você. Você é intocado por isso, se assim você deixar ele te mostrar. Não é? A gente já falou aqui várias vezes sobre a disponibilidade de querer ver isso. De querer, não, tem uma outra forma de ver. Isso aqui é a minha mente de Adão. É a mente da Eva para mim, né? Porque a Eva também foi junto. Então, esse processo de limpeza desses pensamentos que vêm, esses pensamentos que não são da nossa mente, que dividimos com o Pai, ele pode ser removido, e é esse o trabalho que tem que ser feito. Aí eu leio aqui para vocês aquela frase que ele fala: na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti a de outros, ou de ti e de outros, né? Ou de ti para os outros, ou dos outros para ti. A paz é um atributo em ti. É um atributo em ti porque Deus nos criou em paz. Ele nos criou com aquela mente, a mente do Jardim do Éden, aquela mente que não vê necessidade, aquela mente que cria. A mente que cria é aquela mente que traz um pensamento amoroso, uma vontade amorosa, a vontade, eu quero fazer isso. E ela reflete esta vibração de amor, é algo legítimo do amor, e isso se manifesta. Então,
Temos esse poder. Então, quando eu me aproprio e sei deste meu poder, por que eu vou ter necessidades, me sentir privada de algo? Por que eu vou querer que os outros me deem coisas, tanto emocionais como materiais, como, enfim, as minhas dependências? Por que eu vou querer isso se eu estou indo de encontro com o ser que tem um estado de plenitude por si só, que não tem necessidade de falta? Por quê? Porque sabe que também tudo cria. Então a gente precisa limpar os pensamentos de Adão da nossa mente, os pensamentos do ego que foi formado, que, segundo Jesus, é duas polaridades somente que temos dentro da nossa mente. Ou as coisas boas derivam do amor, ou as ramificações do medo se mostram, mas é amor e medo, né? Então, começar a identificar esses pensamentos, porque se a gente ainda não consegue conectar com os de Deus, escutar a voz de Deus ali, a nossa intuição ainda não está forte o suficiente, né? O nosso conhecimento do que é de Adão e o que não é de Adão, o que é falso e o que é o verdadeiro, e não está ainda tão clara, enquanto isso ainda não aflora de uma maneira onde eu já nitidamente consiga perceber que isso vai acontecer, eu vou percebendo os barulhos do ego e eu vou entregando, se assim eu quiser, um a um para o Espírito Santo me ajudar a desmanchar e a iluminar a minha mente. O amor é para o medo o que a luz é para a escuridão. Tá escuro, eu acendo a luz, a escuridão desaparece, não é assim? O medo é a mesma coisa. Eu estou com a minha mente julgando, em conflito. É eu colocar a presença do amor, isso desaparece. A luz é para a escuridão, o que o amor é para o medo. A escuridão não é algo em si, ela é a só falta de luz. Ela não é algo, a escuridão não é algo que existe, ela é somente falta de luz. E o amor e o medo, ele não é algo real, ele é somente falta de amor. Então, que essa lição de hoje a gente entenda quanto é possível, o quão é possível a gente mudar esta forma de pensar, esta forma de perceber, e como é só isso que Jesus nos pede e veio nos ensinar, e como tem um caminho a ser percorrido. Fiquem aqui, a gente vai percorrer juntos. Fiquem em Deus e até o próximo encontro santo.